Essa semana eu passei para os meus alunos uma atividade em que eles tinham que me passar 5 exemplos de equipamentos elétricos que a gente tem em casa que transformam energia elétrica em calor. Grande parte deles usou esse carinha aqui como exemplo, o forno de micro-ondas. Mas ele não é um gerador de calor. Vamos falar sobre isso? Que papo é esse que o micro-ondas não é um gerador de calor? Acabei de aquecer minha água para fazer café aqui dentro. Pois é, primeiro de tudo, a gente tem que entender como que é um equipamento gerador de calor. Esses equipamentos, tipo um chuveiro, por exemplo, utiliza o que a gente chama de efeito Joule. Efeito Joule é um fenômeno físico que acontece em todos os corpos que são submetidos à passagem de uma corrente elétrica. Corrente elétrica é o resultado da movimentação dos elétrons livres dentro dos átomos. Então você tem que imaginar que o átomo está ali de boa com a carga dele. Ele está quietinho. Quando você tenta fazer um elétron sair daquele átomo e ir para outro átomo, você pode imaginar como quando você está sentado num lugar e o seu irmão quer sentar naquele lugar e fazer você ir para outro lugar. Esse atrito entre vocês acaba gerando um calor, né? E esse calor é o efeito Joule. É o que a gente usa na torradeira, é o que a gente usa no forno elétrico, é o que a gente usa no ferro elétrico. Aqui não é assim que funciona. Dentro do micro-ondas, o aquecimento não se dá pelo efeito Joule. Aqui dentro a gente tem um equipamentinho chamado magnetron, que foi inventado em 1939 como um equipamento para radar, um equipamento militar. Depois de um tempo, um dos engenheiros que trabalhava nessa sala de radar junto com o magnetron percebeu que o leite dele, toda vez que estava perto do magnetron, se aquecia. E aí, o resto é história. Em 1950 foi criado o primeiro forno de micro-ondas caseiro e a gente utiliza ele até hoje. Mas ainda não respondi a pergunta, por que ele não é um equipamento que transforma energia elétrica em energia térmica? Como funciona o magnetron? O magnetron nada mais é do que um gerador de ondas eletromagnéticas, as micro-ondas, que são ondas de 2,4 GHz de frequência. Essas ondas aquecem a água dentro dos alimentos. Como? Através de mágica. Eu vi em muitos lugares falando que a água se aquece dentro do micro-ondas por conta da ressonância eletromagnética, o mesmo sistema que a gente usa em medicina. Mas não é bem assim. Aqui dentro acontece na água um processo dielétrico. As moléculas da água ela têm uma tendência de se alinhar, pode-se dizer que elas têm um polo positivo e negativo. Então elas tendem a se alinhar de acordo com o campo elétrico magnético que passa ali dentro. Como as ondas fazem essa variação do campo se alternarem o tempo todo, a molécula de água vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. O mesmo acontece com a molécula ali do lado. Esse atrito entre elas gera o calor que a gente tem dentro do nosso alimento. Então, aqui dentro nós temos um gerador de ondas. Isso aqui funciona basicamente como um rádio ou como um transmissor. O forno de micro-ondas ele é tão gerador de calor quanto um rádio de pilha ou quanto o celular que eu estou usando aqui. Então, por isso, apesar de ser usado para aquecer o alimento, o forno de micro-ondas não serve como exemplo de equipamento que transforma energia elétrica em energia térmica. Ele é sim usado para aquecer, eu até considerei todas as respostas corretas, mas é um conceito errado em física, tá? Para você ter um equipamento que transforma energia elétrica em térmica, tem que se usar o efeito Joule que acontece aqui no forno elétrico. Esse aqui é um gerador de ondas eletromagnéticas e um subproduto disso, um subproduto do funcionamento das ondas eletromagnéticas é o calor. Tá feito? E aí? Concorda comigo? Discorda de mim? Tem pergunta? Escreve aí embaixo, curte, compartilha e assina o canal. Até a próxima.